Bem-vindos ao podcast Exquisite. Sabemos que vivemos sempre em busca de amor e de felicidade. Por isso, neste podcast trazemos convidados autênticos que partilham o que os torna felizes e o que os move na vida. Assim, vão inspirar e motivar a seres tu próprio e a apostar no que te torna autêntico. Como a minha logística é um bocado esta, é mais difícil o Unas e o Dica e o Salgueiro, né, o Bruno, é logo, está tipo aí em direto e já tem aquela coisa toda trabalhada. Yeah. Eu claro que não consigo ainda ter isso, né? Mas o meu objetivo, lá está a visualização dos objetivos, eu vejo isto mesmo uma coisa grande, é porque eu sinto essa falta e não é falta, não é? Sim, se queres mesmo, se é algo que é importante para ti, que está ligado com aquilo que tu acreditas e com o teu propósito, só depende de ti, mais nada. Pá, pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas apenas depende de ti. Sim, mas é lá uma está. questão de compromisso, disciplina e consistência. Compromisso, disciplina e consistência. Se tu usares estas três coisas em todas as áreas da tua vida, tens sempre resultados. Mais rápido, menos rápido, com mais dificuldade, com menos dificuldade. Às vezes há coisas que tu não controlas, que não dependem de ti, mas chegas sempre lá. Mas é mesmo essa a questão, acho que eu tenho, lá está, eu gosto muito de falar. E esta parte de saber a história, e pá, interessa-me sempre imenso olhar para uma pessoa... Sim, porque a história é a tua marca, não é? É o teu, é aquilo que te diferencia, que torna único, não é? A tua história de vida, os teus altos, os teus baixos, a forma como os viveste. E não é só isso, tu através da tua história podes inspirar. Quando eu digo a tua, é qualquer um de nós, não é? Não é a tua, não é a minha, é qualquer um de nós tem uma história. Sim. Pessoas que têm histórias mais impactantes, há pessoas que têm histórias mais desafiantes, há pessoas que têm histórias mais fáceis, há pessoas que têm histórias menos fáceis, mas todos nós temos as nossas histórias. E acima de tudo aquilo que tu consegues fazer é, através da tua história, principalmente se viveres algo desafiante, se passaste algum momento da tua vida menos bom, e o facto de teres ultrapassado, conseguiste criar um código, conseguiste criar uma estrutura, conseguiste criar uma estratégia que, ao a partilhares com outras pessoas, não só lhes mostras que é possível elas também fazerem aquilo que tu fizeste, mas acima de tudo todos nós, e por exemplo é uma das coisas que muitas vezes em coaching surge, até não só quando estou a fazer coaching, mas também quando estou a ensinar a fazer coaching, é o como. Ok, mas como é que eu faço isso? E como é que eu tenho clientes? Ou como é que eu ultrapasso isso? A maior parte de nós procuramos sempre um como. Procuramos uma solução, um método, uma estratégia, que é importante, sem dúvida nenhuma, não é? Por exemplo, eu estava no Saldanha para vir até aqui. Tiveste de delinear, não é? Com um GPS, que é um como, que é um mapa, não é? Mas sem dúvida nenhuma que se fosse muito importante para eu chegar aqui, nós íamos encontrar uma forma, nem que eu perguntasse a 1000 pessoas como é que eu chegava até à rua XPTO para cá chegar, não é? Portanto, tens de ter um propósito, tens de ter algo que te faça querer chegar lá. Exato. Mas e é uma das coisas que eu quero até com isto fazer, não é? E é uma das razões que eu digo que o ser humano se diferencia se diferencia de certo modo, não é? É na partilha que nós aprendemos, não é? Sim, se não fosse, sei lá está, se não fosse o Edison a inventar a lâmpada ou etc, né? O Tesla a inventar a resistência, etc, né? Sim, se calhar esta hora ainda estávamos aqui com lume, né? Sim. E é muito esta questão da partilha. Mas pronto, agora como já está tudo delineado e já estou um bocadinho assim mais à vontade, tens de perceber que és um exquisite forte. E agradeço-te imenso por teres vindo e agilizado esta entrevista, conversa, porque és uma pessoa espetacular. Eu já te sigo, como tu sabes, há um tempo, e sempre fiquei sempre com aquele aperto no peito do género, o Jorge, eu preciso mesmo falar com o Jorge. O Jorge é mesmo a pessoa ideal para explicar e para responder a algumas questões, né? E por isso mesmo, para te apresentares, de certeza que a minha comunidade ainda não é muito grande, mas para depois ficar registado e para a tua também, apresentar-te um bocado o que é que tu fazes, etc. Se conseguires. O que é que eu faço? Olha, acima de tudo... Muito rápido, não é? Sim, muito porque a tua informação já é acima de tudo, bastante... Eu trabalho com coaching e com pessoas, ou seja, de duas formas, através da prática e através do ensino, entre aspas, ou seja, faço eventos, falo em público, faço coaching, ensino os outros
a fazerem coaching, adoro pessoas, adoro desenvolver pessoas, adoro ajudar pessoas a que elas cresçam, a que elas atinjam a sua melhor versão. Ao fim e ao cabo, este hashtag, que é um pouco o Be Legendary, pelo qual eu me vivo, tem muito a ver com isso mesmo, tem muito a ver com nós sermos lendários. E a versão do ser lendário, normalmente quando eu digo isto, as pessoas dizem, pá, mas é tipo que mudar o mundo, ser uma lenda, deixar uma marca, e eu sim, é deixares a tua marca, e a melhor forma de tu deixares a tua marca é seres quem tu verdadeiramente és, ou é aquele chavão, seres quem tu nasceste para ser, não é? Porque hoje em dia vivemos numa época, vivemos numa sociedade em que existem muitos rótulos, não é? Nós temos regras, muita coisa, muitas regras, muitas palas nas vistas. E tu, conforme cresces, conforme até pela tua família, depois certo. Pela escola, depois pela sociedade, certo. Depois pela própria empresa, são-te impregnados, entre aspas, uma série de valores, e tu acabas por perder o teu próprio valor, os teus próprios valores. Então, para mim, Be Legendary é seres tu próprio, pá, seres quem tu és, viveres a tua vida, decidires viver a tua vida, e muitas vezes para isso tens que quebrar algumas regras, não é? E nós há pouco falávamos com o Daniel, com o teu amigo, e ele é um exemplo disso. Portanto, ele é lendário, não é? Foi alguém que tinha uma rota que supostamente era por ali, e que chegou a uma altura da vida dele e disse, pá, não é isto, eu quero é isto, e decidiu fazer isso. Portanto, isso para mim é ser Be Legendary, é viveres aquilo que tu queres ser, viver os teus sonhos e seres feliz acima de tudo. E vai muito de encontro a isto, né? É o que estamos aqui a desenvolver. Sim, porque a questão da Exquisite, né? A versão Exquisite é mesmo isto, toda a gente é diferente, né? Toda a gente tem aquela essência. Toda a gente é único. E toda a gente é único, né? E lá está a parte requintada de cada um, né? E um dos grandes objetivos é isto, é mostrar às pessoas, pá, não há nada que não se possa fazer, entendes? E é muito por isto que eu quero criar esta comunidade, que eu chamo de comunidade. Parabéns pela tua vontade, pelo teu querer, pelo teu porquê, pela tua juventude, não é? Com 25 anos, eu com 25 anos, nem sequer pensava, queria Já estás, que eu sei que tu também vês o Gary Vee, e o Gary Vee diz, pá, o que vocês ganham a mim só tenho tempo, né? Porque a vontade estamos... Sim, eu comecei a aproximar-me desta área e a ter um bocado mais consciência do que era verdadeiramente importante a partir dos 33 anos. Portanto, tenho 46 agora, nisto há 13 anos, de uma forma mais focada há 11. E agora também é giro para as pessoas perceberem apesar de já teres dito isso em várias entrevistas, mas é giro ter esse registro. Tu trabalhaste com a tua família, não foi? Sim, tive 13 anos numa empresa da nossa família, ligada à indústria. E ao fim de 13 anos, ou seja, de uma série de decisões acertadas, o microfone mais para ti, e algumas erradas, não é? Que faz parte, mas assim ao cabo, aquilo que me fez mudar foi eu não me encontrar feliz. Lá está, não era aquilo que eu queria ser. Eu tinha um sonho de infância, desde miúdo, que queria ser médico, mas foi um sonho que de alguma forma não o consegui viver ao ponto de me esquecer dele. Até que um dia disse, mas realmente o que é que eu queria ser quando era criança? E então foi aí que eu queria ser médico. Também estou com 33 anos e ser médico nessa altura se calhar já não fazia muito sentido, não é? Tinhas de ter um investimento financeiro que te pudesse garantir a tua vida durante, se calhar, os próximos 10 anos, saía da universidade eventualmente, e não era só isso, era médias, não é? Depois, eventualmente, teria que voltar à escola, uma série de coisas, portanto, sairia para ser médico de novo com, sei lá, 43, 40... Não era sustentável, não era que não fosse impossível, e muito provavelmente houve alguém que já o fez. Mas foi na altura em que eu me cruzei com esta parte, com a área do coaching, com a área do desenvolvimento humano, e quando ouvi falar pela primeira vez do Anthony Robbins, do Tony Robbins. E faço um evento com ele em março de 2017, e foi nesse evento que eu, no final, disse... Ou seja, primeiro tive uma expansão da consciência muito grande, e no final eu lembro-me de estar cá atrás, já no último dia, com... o público todo a sair já, portanto aquilo a ficar vazio, eu disse, eu um dia vou estar ali em cima, foi para isto que eu nasci, é isto que eu quero fazer. Visualizei e vi-me um dia ali em cima, e de facto, lá está, tu muitas vezes dizes, ver-te um dia ali em cima e nem sabes o que é que isso significa. Às vezes nós não somos muito específicos
e também não temos a consciência, às vezes, do que é que uma decisão pode fazer. E então, se calhar naquela altura, o para mim ali em cima era estar em cima de um palco. A verdade que foi, portanto, isto foi em 2007, a verdade foi que eu em 2016, exato, 9 anos depois, estive verdadeiramente em cima de um palco do Tony Robbins, num evento que ele tem, que é o Leadership Academy, e nesse evento eu estive a falar para o público do Tony Robbins, portanto eu de facto estive em cima daquele palco. Mas pronto, mas foi essa decisão que me fez ir para o coaching, que me fez abandonar supostamente uma carreira, uma segurança de uma carreira. Desculpa te interromper, e é muito isso que assusta a maior parte das pessoas a fazer a mudança, não é? É visualizarem, lá está, também tem muitos ses, não é? A idade. Sim, tem as desculpas que tu quiseres, mas acima de tudo lembra-te que o ser humano tem um cérebro que tem uma parte que chama-se o cérebro reptiliano, não é? Que vai procurar sempre aquilo... A defesa, não é? A segurança. Que é o pior e vai procurar sempre proteger-te. Portanto, nós quando queremos fazer uma mudança, ele vai sempre ver o que é que pior pode acontecer. E é lógico que aí tens pessoas que ou resistem mais ao medo, ou que enfrentam mais o medo, ou que usam mais esse medo a seu favor. Eu nessa altura era muito virado para a incerteza, era muito aberto ao risco. Aliás, eu disse há pouco até o paraquedismo, que fiz paraquedismo, tenho 600 e qualquer coisa de saltos, portanto, e quando o fui fazer, lembro-me que clientes meus e inclusive funcionários meus diziam, se eu não conhecesse o Jorge, eu dizia que o Jorge que era maluco, não é? Porque quem é que salta de um avião com paraquedas às costas? Portanto, sempre fui muito virado para a incerteza. E nessa altura foi tipo, ok, vou embora. Se calhar, como eu dizia há pouco, o facto de eu não pensar, não é? O facto de nessa altura não ser muito de pensar, ser mais agir, se calhar fez com que fosse mais fácil. Porque hoje, digo-te, o Jorge de hoje, com a consciência que eu tenho hoje, se calhar não teria saído daquela forma, se calhar não tinha arriscado tudo, porque saísse sem um plano. Foi tipo, isto é que eu quero, bora, isto é que eu vou fazer. E custou-me, ou seja, custou-me a minha segurança financeira, cheguei a pôr em risco, inclusive, a minha casa, naquela altura a casa de família, por um sonho. Mas hoje olhando para trás valeu tudo a pena, não é? Porque se não fosse tudo aquilo que eu vivi, não seria aquilo que sou hoje. Não é? Portanto, mas também tem a ver muito com isso, que há pouco tempo falei com colegas e tem a ver um bocado com a parte dos ciclos da vida, não é? Do género, eu agora vejo-me imenso a fazer isto, não é? E este meu projeto, que lá está, que eu acho que é a coisa que me move, não é? Mas se calhar daqui a 10 anos já não é isto, e se calhar é outra coisa, não é? Sim. Nunca se sabe, lá está, nunca é nada certo, na realidade, não é? Sim. Mas a grande questão é esta, é nós, lá está, se é isto que nos faz agora bem, bora, não é? Eu acho que acima de tudo é tu, e hoje em dia não há uma clareza em muita gente, e eu quando trabalho, por exemplo, em coaching, e eu trabalho com um nível alto até dos meus clientes, são diretores gerais, são donos de empresas, são CEOs, são pessoas que já têm algum sucesso, mas muitas vezes não há uma clareza relativamente onde é que eu quero estar, não é? Onde é que eu quero estar daqui a 1 ano, onde é que eu quero estar daqui a 3 anos, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos. Eu vejo isso por 2 motivos. Hoje em dia tens um mundo que rapidamente as coisas são e deixam de ser. Efemerismo, não é? Eu lembro-me, lá está, quando eu estava nessa área, na indústria, eu fazia planos a 3 anos, a 5 anos, um business plan a 5 anos, um business plan a 3 anos. Hoje em dia um business plan é feito a 1 ano e mesmo assim chegas ali ao 3º mês ou a meio do ano e vais ter que reavaliar a ver, não é? É lógico que tens de ter um business plan, tens de ter um budget para que te direcione, mas hoje em dia existe uma mudança muito rápida. E então, mesmo nós não temos uma clareza do que é que queremos, por uma série de motivos, por ruído externo, não é? Muitas vezes tens que agradar à tua família, tens que agradar a amigos, tens que fazer aquilo que é suposto, até tens muita gente hoje que trabalha e que faz algo, mas que não é verdadeiramente aquilo que quer fazer, que não é verdadeiramente aquilo que é a sua paixão, mas pelo motivo de terem contas, pelo motivo de terem responsabilidades, vão aniquilando uma série de sonhos. Por isso, portanto, eu acho que, acima de tudo, tu hoje precisas de saber, que é isso que tu falavas aqui há pouco e que falávamos antes, que é propósito, não é? Porque é que eu quero isto? O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero para a minha vida? E termos a coragem, acho que
A decisão mais importante que tu precisas de fazer hoje em dia, e que não é uma decisão fácil, porque muitas vezes vai contrariar uma série de regras, uma série de valores que estão à tua volta, que é a coragem de seres feliz. Exato. Eu contei essa história no Unas, quando eu fui a Santiago pela primeira vez em 2014, estava um indivíduo lá meio do nada, numa casa quase abandonada, sim. Que dava a comida às pessoas, não é? E ele estava ali, o propósito dele era servir os outros. Ele estava ali há 5 anos, tinha sido alguém que tinha tido uma carreira corporate bastante forte, com um rendimento em termos financeiros alto, mas que era perfeitamente vazio, e ele encontrou, ou seja, o seu preenchimento, a sua realização, no meio do nada, numa casa abandonada, e a servir pessoas. Portanto, ele tinha um carro com comida, consumos, com uma série de coisas, e cada peregrino que ia por ali, ele tinha aquela, né? E ele oferecia, ou seja, se tu quisesses deixar um donativo, muito bem, se não seguias a tua viagem, e o donativo, ele dizia, isto não é para mim, é para que eu possa comprar comida para os outros. Percebes? Até podemos começar um tema a partir daí, não é? Que é o tema da gratidão, não é? Sim. Também tu falas muito disso e eu identifico-me bastante com isso. Sim. Porque eu acho que é o que, lá está, uma pessoa não sei, é isto que eu, por acaso há bocado não te falei e ia começar a dizer, mas agora vou dizer agora, não é? Que eu acho que para se conseguir saber, lá está, estes valores que nós consideramos que são os valores por estarmos aqui como seres humanos, né? O amor, a felicidade, e nós andamos sempre em busca disto. Muita gente não consegue perceber que é isto, né? Lá está, porque não abre a cortina e não os vê. Sim. E eu acho que só as pessoas que para conseguirem valorizarem isto, não é? Têm de ser gratas, na realidade, porque a partir da gratidão, não é? de sentar-me aqui e saber que, estar grato, não é? Do género, eu estou vivo, eu vejo, eu ouço, eu consigo comer, tenho uma vida relativamente estável, não é? Sou grato a esta vida, não é? Mas lá está, a base de tudo, e é o que eu digo, eu fiz um esquema engraçado para dizer às pessoas, para justificar, é tipo um argumento para justificar às pessoas porque é que deveriam ser gratas, não é? Que é o que eu chamo o grau zero. Se tu não estás no grau zero, parabéns. E o grau zero o que é? É nós voltarmos à nossa parte animal, não é? E estamos no meio da floresta nus, dependentes dos nossos instintos. Sim. Ou seja, a partir desse grau zero, se nós não estamos nesse grau zero, já são tudo coisas melhores, não é? Sim. Porque o nosso grau zero é esse. Na realidade, eu sei que a minha fase do género de sobrevivência vai ser essa, era estar no meio da floresta e tentarmos enrascar, a comer bagas, a comer isto, a comer aquilo, não é? Voltar a essa parte primitiva. Se eu já não estou aí, não é? Tens tudo para ser grato. A gratidão é acima de tudo agradecer, não é? E tu não tens de ter a consciência disso. Por exemplo, eu tive um avô que partiu em 2005, o meu avô Melo, e foi alguém que me tocou profundamente, e que era alguém que, para ele, se tu lhe falasses a palavra gratidão, para ele não sabia nada. O que era. E provavelmente, se calhar durante a vida toda dele, ele partiu com 88 anos, se calhar provavelmente durante toda a vida dele nunca escutou essa expressão do ser grato. Exato. Ou a própria palavra gratidão, mas de facto era alguém e que não sabia ler, não sabia escrever, mas era alguém que tinha um sentimento de gratidão profundo pela vida. Ele era alguém extremamente humilde, um homem que viveu sempre no campo, foi caseiro em vários montes, tinha uma casa humilde, mas era alguém que estava sempre feliz. Okay. Eu nunca ouvi queixar, e mais, foi a pessoa de quem eu experienciei pela primeira vez amor incondicional. Ou seja, para o meu avô eu não tinha que ser nada, não tinha que fazer nada. O meu avô, cada vez que me via, quando eu ia visitar, porque eu morava no Alentejo, cada vez que ele me via, ele ficava feliz e chorava a felicidade. Cada vez que eu me ia embora, ele chorava, mas não de tristeza por eu me ir embora, ele chorava de felicidade por ter estado comigo. E há uma história do meu avô que eu conto, que lá está, que só mais tarde é que tu tens a consciência do que é que aquilo representa. O meu avô tinha um retrato, que naquela altura estamos a falar, portanto a mãe dele nasceu há mais de 100 anos atrás. As fotos não eram aquilo, claro, que eram hoje. Exato. E muitas fotos eram
aquilo era um tipo de uma máquina em que tu abrias uma coisa, fechavas, a foto ficava e depois era retocada como se fosse uma pintura. Exato. Okay? E o meu avô tinha uma foto da mãe dele que o acompanhava. Eu lembro-me de ver aquela foto em vários montes onde ele foi estando, e depois mais tarde em casa dele, quando ele já não era caseiro. E o meu avô, sempre que falava da mãe dele com um orgulho enorme, com uma gratidão enorme. Ele não sabia o que é que era, mas falava com uma gratidão, chorava, elogiava a mãe. Ou seja, tu sentias o amor na história, nas palavras. E o meu avô nunca conheceu a mãe dele. A mãe dele morreu, era ele bebê. E o meu avô, cada vez que falava da mãe, falava com um amor, com uma gratidão, lá está, só que ele nunca presenciou, nunca experienciou. Portanto, nós hoje em dia falamos muito, de facto, no ser grato. E no ser grato eu uso uma frase que na minha visão é impossível tu seres feliz sem seres grato. É impossível tu seres feliz sem seres grato. Então, aqueles que são felizes são aqueles que agradecem tudo aquilo que têm. Exato. Não são os que têm tudo, e tu vês isso, se fores olhar à tua volta, as pessoas mais felizes não são aquelas que têm tudo, até porque, como eu costumo dizer, é extremamente fácil tu seres grato se tiveres o carro que tu querias ter, por exemplo, a casa que tu querias ter, as roupas que tu querias ter, ou seja, todos aqueles bens materiais que nós hoje em dia, de alguma forma, fazemos depender a nossa felicidade. E eu sei aquilo que falo, porque já vivi uma fase da minha vida muito materialista, em que eu fazia depender o meu bem-estar do restaurante onde eu ia, da roupa que eu tinha, do relógio que eu tinha, das viagens que eu fazia, de uma série de coisas externas. Não é que hoje em dia eu não gosto de ter um bom relógio, não gosto de ter boa roupa, não gosto... Mas isso não me traz felicidade. Isso ou seja, eu sou tão feliz com esta t-shirt como com uma t-shirt Gucci, whatever, aquilo que for. Ou seja, não tem a ver com o que é que eu tenho ou com o valor que essa coisa tem. Tem a ver com o valor que eu atribuo, não é? Portanto, tu podes atribuir valor a algo sem ter um valor material propriamente dito. E tu hoje em dia, aquilo que vês é essa falta de consciência relativamente ao que as pessoas têm, porque por muito pouco que tu possas ter, para outras pessoas esse muito pouco é muito. Eu tomei a consciência do que era gratidão na primeira pessoa, lá está, porque eu também era aquela pessoa que a gratidão, se tu me viesses falar em gratidão Por acaso ia-te perguntar isso, quando há é que 15 anos atrás, essa... sim. Há 15 anos atrás, lá está, eu dizia-te gratidão, não. Ou se me viesses falar em depressão há 15 anos atrás, de porquê? Não, vai trabalhar. Vai trabalhar, percebes? Não precisas de coisas que te ocupem, estás muito tempo, passas muito tempo sem fazeres nada, percebes? Portanto, porquê? Porque eu era alguém warrior, guerreiro, self-made man, eu é que fiz, passei por muita coisa, mas dei sempre a volta, portanto, se eu fiz, vocês também fazem. Então a gratidão era tipo, mas gratidão para quê? Tenho que agradecer aqui. A mim nunca ninguém me deu nada, portanto, não tenho nada que. Não, tenho que. Se é que isso existe, eu tenho que ser grato, é a mim, ponto. Claro. Okay? Portanto, tinha uma visão muito egoísta, muito egoica. E já na minha caminhada dentro do coaching e do desenvolvimento humano, eu fiz um evento com o Tony como participante ainda, depois já voltei lá mais tarde como trainer. Em Fiji, que é um evento que ele tem, que é o Life Master. E Fiji é um país do terceiro mundo, com poucos recursos, mas onde as pessoas são verdadeiramente felizes. Tu vais na rua, passas e elas dizem-te bula bula, bula bula, e bula bula para eles é bom dia, como é que estás, ser feliz, eu gosto muito de ti, whatever, é tudo e mais alguma coisa. E ali no meio da natureza, não é? Sim. Eles vivem em casas com 4 estacas, chapa laminada, e uma divisão, é quarto, é sala, tudo em conjunto. Cozinha, é tudo junto. E então nós fizemos um evento lá, acho que é 7 dias, já não recordo bem, 5, 6 dias, 7 dias, e no último dia tu ias fazer uma ação de contribuição. Então fomos a uma aldeia, fomos recuperar uma escola, pintar, lavar, e nós éramos cerca de 50, 60, fizemos aquilo para aí em 3, 4 horas. Depois dissemos, porque é que não fazemos mais? Isto até é giro, ajudar os outros é giro, porque é que não fazemos mais? Então fomos ao mercado local, comprar peixe, carne, frutas, legumes, dividimos em grupos, aquilo eram 5, 6 casas, dividimos em grupos 10, 8,
E então cada grupo foi para uma dessas casas. Pá, brincámos com os miúdos de lá, falámos com as pessoas de lá, levámos sacos, lá está, com peixe, carne e tudo mais, legumes, fruta. E entretanto começas a sentir o que é que tinha um forno de lenha, uma coisa, começas a sentir um cheiro de cozinhado, né? A cozinhado. Pá, e a coisa fantástica foi que em vez de terem guardado, colocaram no centro da sala e convidaram-nos a todos para ir comer. E eles ficaram a ver, eles só foram comer quando eles nem chegaram a comer. Não, eles ficaram a ver, os convidados éramos nós, portanto ofereceram toda aquela comida a nós, ficaram a comida ver aquela que vocês que lhes ofereceram, não é? Portanto, isso é que é gratidão, é tu não teres nada e tu dás tudo, não é? É tu sentires-te grato por dares aos outros. Portanto, a gratidão hoje é algo que é cada vez mais falado e nota-se, e quem está nesta área nota-se que é cada vez algo que é mais praticado e que as pessoas começam a ter a consciência, até porque está cientificamente provado que é algo que faz-te bem à tua autoestima, à tua felicidade, à forma como tu vives a tua vida, não é? Que era como tu dizias há pouco, se calhar o único motivo que nós temos para nos sentir, ou que deveríamos ter para nos sentir gratos é de manhã quando acordas, ok, estou vivo, não é? Portanto isso se calhar já é o suficiente para tu te sentires grato. Sim, e eu acho que, lá está, eu já senti isso, eu acho que toda a gente já sentiu isso, que é naqueles gestos que as pessoas consideram ser os mais pequeninos, né? As pequenas coisas da vida. Que eu ainda há um ano passado, até em conversas com o Frederico, a dizer o que era isto e não sei o quê, eu dizia, quer mostrar o que é que realmente importa. E ele chegava-me a perguntar, o que é que realmente importa? São as pequenas coisas. Sim. E eu, o que é que são as pequenas coisas? E eu pensei, pois não são as pequenas coisas, são as grandes coisas, né? Se nós não tivéssemos este amor... Que é o que os pais têm, né, pelos filhos. Quando eu pergunto à minha mãe, claro que difere de pais para pais, como é óbvio, que há pais que não são tão bons exemplos para falar disto, né? Mas no geral, na forma geral, todos os pais amam incondicionalmente os filhos, né? E não, sim. Mas é uma coisa que é engraçado, que eu pergunto, que foi da mesma forma de querer arranjar a maneira de dizer o que é que Squeezy faz, né? E eu pergunto à minha mãe, o que é que tu sentes por mim? Ela não sabe explicar, não é? Fica ali, é um amor infinito, sei lá, não sei, estás a ver? É aquela coisa difícil de explicar. E a gratidão, voltando à gratidão, é um bocado isso, quando uma pessoa se sente grata por tu receberes, sei lá, nem que seja um elogio de uma pessoa do género, de certeza que tu, já deves ter, olha, pessoas virarem-se para ti e dizerem, Jorge, obrigado, tu mudaste a minha vida. Sim, isso não se paga, não é? Isso não se paga. Sim. Tu queres tentar explicar o que é isso e não é? É difícil. São coisas muito que não se explicam, sentem-se, não é? Sentiste, e muitas vezes são coisas pequenas, não é? Muitas vezes tu não tens a consciência, e eu costumo dizer isso muitas vezes, se calhar apenas e só cruzas-te com um estranho, olhaste e sorriste. Se calhar esse sorriso, só isso, exatamente. Se calhar esse sorriso foi o diferenciador. Se calhar ele ia fazer algo menos bom nesse dia, e esse sorriso se calhar foi algo que fez a diferença, não é? Às vezes darmos atenção a alguém, aquilo que se fala muito, estás presente. Exato. Não é? Tu hoje em dia vês pessoas que ou estão num restaurante, vês isto em grupos de 2, vês isto em grupos de 6, vês no dia a dia, as pessoas não estão presentes. As pessoas hoje em dia, nós vivemos numa era em que nunca tivemos tantas oportunidades e tanta tecnologia ao nosso dispor, não é? E que de alguma forma isso é uma excelente ferramenta, e por outro lado é um péssimo distrator. Por exemplo, eu cada vez mais... Perdemos as raízes num bocado, não é? Eu cada vez mais, e como tenho muita consciência disso, e como passo muito tempo online, não é? Eu passo, se for a ver, eu olho para o teu dia, não é? Para o meu dia, passo muito tempo, não é? A dar respostas, porque faz parte daquilo que eu faço. E tenho dias em que passo mais tempo e tenho dias em que passo menos tempo. Mas adotei uma regra para mim próprio, que é, quando chego a casa, e como... lá está, passo muito tempo, quando chego a casa pouso o telemóvel e não toco mais. E agora, até com os hábitos que tenho diariamente, tenho uma série de coisas que faço desde que eu acordo, e ficar online ou ir online de novo é a última coisa
que eu faço. Porquê? Porque muitas vezes tu pegas, já tens aquele e-mail, depois é um pedido importante e tu, se ias meditar, já leste aquele e-mail, já te fica aquele ruído aqui, ou foste à internet e viste um comentário, viste uma coisa que te ativa logo ali. Não, então aquilo que eu tenho feito ultimamente, até em termos de disciplina, é chegar a casa, desligar, ficar off e no dia seguinte de manhã fazer aquilo que realmente é importante, que são os meus hábitos diários, que têm a ver com a minha meditação, têm a ver com escrever os meus objetivos para esse dia, escrever a gratidão que eu sinto nesse dia, vários 3, 4, 5 motivos pelos quais eu estou grato, visualizar aquilo que eu quero para essa semana, para esse mês, para esse trimestre, e depois então é que vou, ok, então agora deixa ver e-mails, deixa ver mensagens e agora vamos lá então às redes. Pões sempre aquela to-do list, não é? Sim. E às vezes vario, ainda estou a testar, até porque eu sempre tive hábitos matinais, mas dá cerca de um mês para cá, por aí, decidi mesmo ser mais rigoroso e voltar mesmo a ter porque já o tinha tido e depois fui minimizando, lá está. Todos nós temos a tendência também de voltar para aquilo que é a nossa zona de conforto e também de criar uma história para dizer, não, isto, basta-me fazer estas 2, 3 coisas. Claro. Pronto. E então resolvi também disciplinar mais e estou a testar ainda qual é a ordem que fará mais sentido. Okay? Por exemplo, já testei acorde, medito logo, já testei, faço a gratidão e depois... Vais correr, não é? Pronto, estou a ver ainda ali qual é a ordem, mas de facto aquilo que eu noto nos meus dias é uma diferença enorme em termos de estar presente, uma diferença enorme em termos de saber valorizar o que é verdadeiramente importante, a capacidade do dizer não, porque hoje em dia muitas pessoas procuram foco e para termos foco precisamos ter a consciência que a maior arma, entre aspas, para tu teres foco é saberes dizer não, tens de ter a capacidade de dizer não e que para nós seres humanos, para alguns é extremamente difícil, para outros é menos fácil. É o meu caso. Porquê? Porque nós somos seres sociais, não é? E quando eu digo não, eu corto aquilo que me liga aqui e de alguma forma vou-te causar desconforto, percebes? De alguma forma vou-te afastar e então eu sou um ser social e isso custa-me. A mim aquilo que cada vez me ajuda mais e me tem ajudado mais é eu ter a capacidade de dizer não, é... a pessoa com quem tu tens de estar mais ligado, a pessoa com quem tu tens de estar mais relacionado é contigo, com a tua essência, com os teus valores, com o teu propósito, com as tuas regras. Se isso falha, não é? Portanto, tu quando dizes sim ao outro para dizeres não a ti, não podes fazer isso. Não podes fazer isso. E eu li um texto há pouco tempo, foi a semana passada, que me impactou muito, em que tinha uma frase que eu disse, é isto, caraças, é isto mesmo, em que basicamente dizia isto, tens que ter a coragem de desapontar, de desiludir os outros para te respeitares a ti próprio. Eu disse, caraças, é isto mesmo. E depois ele ainda conclui com outra frase mais forte ainda, tens que ter a coragem ou tens que ter a capacidade de escutar chamarem-te traidor, desde que isso signifique que tu não atraiçoas a tua própria alma. Percebes? São coisas que lá está, até porque tu desde pequeno te dizem... Por exemplo, tu és miúdo e a minha filha nisso foi uma aprendizagem muito forte, porque era muito honesta. Ela, se não gostava de ti, dizia eu não gosto de ti, ponto, não estava cá com... E nós, os pais, muitas vezes, não digas isso, filha, porque isso é feio, então agora estás a dizer àquele senhor que tu não gostas. Ou então vem, e a Nono fez isso várias vezes, iam-lhe dar coisas e ela dizia, não, eu não gosto, eu não quero. Percebes? E nós pais, não, aceita sempre uma prenda porque não se deve dizer, percebes? Portanto, nós estamos a ensinar aos nossos filhos a não saberem dizer não. Não é? A serem yes men ou yes women. Portanto, voltando aqui um pouco atrás, nós termos esses rituais, termos essas regras, e desde que eu voltei a ser mais, lá está, aquilo que falávamos há pouco, compromisso, disciplina e consistência é a chave para o sucesso. E desde que voltei a ter este compromisso, noto, primeiro, muito mais produtividade nos meus dias, muito mais satisfação pelos meus dias, dizer ok, olha, era isto que eu tinha planeado, foi isto que eu fiz, yes. Uma maior consciência de perceber porque é que não consegui fazer e uma maior capacidade de ajustar, realinhar a minha agenda e acima de tudo também chegar ao fim do dia e não ter aquele sentimento, não, ainda não fiz tudo. Portanto, dá-me também aquela capacidade de ter aquele descanso e dizer, não, agora é o meu tempo, portanto está aqui, vou desligar. Isso vai muito de encontro a uma coisa que eu vi recentemente, que é de um
de um alto oficial da Marinha americano. De fazer a cama. E de fazer a cama, e não só, de acordar todos os dias às 5 da manhã. Sim. Começar o dia a acordar às 5 da manhã. Sim. E a teoria que ele diz acerca disso, e faz muito sentido, e é o que tu deves estar e também sentes isso, não é? A fazer essa rotina, é que a partir do momento em que tu acordas às 5 da manhã, que a maior parte das pessoas estão todas a dormir, não é? Yeah. Tens aquele silêncio, e consegues-te focar mais nas coisas, apesar de ser um desafio de te levantares mais cedo do que o costume, não é? Como tudo, é uma questão de hábito. É tipo ou seja, é logo começar o dia a quebrar a tua parte de conformismo, não é? Ou seja, a partir daqui, também, ele disse um exemplo engraçado, é do género, quando a malta está a fazer dieta, não é? Tu tendes é difícil, é um processo difícil, não é? Para quem começa. E ele disse isso, que se fizermos isto, ou seja, se eu acordar às 5 da manhã já fiz ou seja, já fui contra a minha... Sim, já conseguiste fazer uma coisa. Aquilo que os rituais te dão, acima de tudo, é foco, sem dúvida nenhuma, dão-te uma disciplina, mas dão-te uma coisa que é importante para o ser humano, porque nós precisamos das dopaminas, das serotoninas, e quando tu chegas ali às 8 horas, às 9 horas, por exemplo, eu hoje ou foi ontem tive alguém no Facebook que me dizia, mas faz isto tudo até que horas? E eu dizia, se for treinar, demora mais um pouco, se não for treinar, normalmente 60 minutos, 90 minutos faço os meus rituais, e isso dá-te aquela... consciência da concretização. Se tu adicionares isso à celebração, ou seja, e todo o comportamento humano, tudo aquilo que é reconhecido ou recompensado, repete-se. Yeah. E acima de tudo é eu já fiz isto, é a celebração, o reconhecimento. E tu teres essa consciência, isso começa-te a criar um hábito, tu começas a dizer, não, de facto, eu quero muito mais. Não é? Porque chegas ali às 7 horas, às 7h30, às 8, quando muitas pessoas estão a iniciar o teu dia e tu já fizeste uma série de coisas, já produziste, já cuidaste de ti, ou seja, ou meditaste, ou ativaste o teu foco para aquilo que tu queres, já tens uma série de coisas realizadas e isso dá-te aquele mais sentimento boost, de realização. Da recompensa, fiz isto, a celebração, levas ali as tuas dopaminas, as tuas serotoninas, sim. Oxitoninas e como eu normalmente digo, whateverinas, não é? Mas acima de tudo, se tu fores a ver qualquer pessoa de maior sucesso, ela tem um ritual. Certo. E sucesso, chama-lhe aquilo, sucesso pode ser mais tempo, mais dinheiro, aquilo que for. É subjetivo. Sim. Portanto, ela tem um ritual, ela tem hábitos que ela não abre mão deles. Portanto, e é uma das coisas que eu tenho estado a trabalhar e vou fazer uma live em breve e quero fazer algo mesmo, se calhar até mais profundo, tipo um e-book ou algo assim, ou até um livro físico, uma coisa simples, pequena, sobre os hábitos, porque de facto é algo... E não é à toa, e como tu falavas há pouco, que há pessoas que acordam às 5, por exemplo, o Robin Sharma vai lançar agora um livro que lhe demorou 4 anos a escrever. O último livro que lançou foi há 4 anos. E que tem mesmo a ver com isso, que é o 5 AM Club, onde ele fala dos rituais, e tens vários livros. Há outro livro muito bom, que é o Miracle Morning, que também é sobre os hábitos. E de facto, acordar cedo custa, não é? Claro. Se tu me disseres assim, mas tu gostas de acordar cedo, tem dias, há dias em que sim, acordo com uma grande pica, mas sem dúvida nenhuma aquilo que me dá um gozo enorme é quando eu chego às 8, às 8h30, às 9 e digo, caraças, já fiz isto tudo. Olhas para trás, não é? Venha ao dia. E até porque depois tenho parte da minha manhã para ler, para estudar, para fazer o que eu quero, não é? Eu normalmente eu só começo a trabalhar meio-dia, quando eu faço a minha primeira sessão de coaching ou quando eu tenho a minha primeira reunião. E quando eu digo isto, normalmente, até porque eu gosto de criar algum conflito, às vezes, eu só começo a trabalhar meio-dia, a malta começa, meio-dia, grande a vida que tu tens. E depois aquilo que eu digo, mas espera aí, meio-dia, mas eu antes do meio-dia, eu levantei-me às 6 e já fiz isto. Que sem dúvida nenhuma que é a capacidade de concentração, de realização que nós temos. E tu só ganhas isso com um hábito,
com lá está essa disciplina que tu estavas a dizer. Agora, perguntando-te para não... Lá está, mas essas coisas que estavas a dizer fazes muito com os teus clientes, né? De criares tentar criar, sei lá, um método, não é? Não Sim. Sei como é que o coach funciona ao certo, mas tenho essa ideia que é um bocado assim, não é? Trazer essa parte, eu sei mais ou menos o que é, tentar trazer a pessoa para o ponto, ou seja, do ponto A para o ponto B, não é? Exatamente. E a partir daí tu tens de implementar, se calhar, esta estratégia, não é? Cada processo é um processo, até porque o coaching, há muitas pessoas que pensam que o coaching é para resolver problemas. O coaching não é, sim, aliás, eu diria compara muito que à psicologia, não é? O coaching resolve problemas, sem dúvida nenhuma, mas criando soluções. Portanto, o coaching é para criar soluções e, acima de tudo, para melhorar aquilo que tu já fazes. Eu trabalho com atletas, com CEOs, com diretores gerais, com donos de empresa que já têm muito sucesso na sua vida. No entanto, existem algumas áreas da sua vida que eles identificam que podem ter mais sucesso e que às vezes até tem pessoas, e eu lembro-me claramente de 2, 3 líderes onde, se eu olhasse para a vida deles, eu dizia, mas este tem um excelente relacionamento, tem uma excelente família, aquilo que faz, ele gosta, fala bem, tem um bom carro, tem uma boa vida, só que quer mais. Portanto, o coaching é, acima de tudo, algo que te vai ajudar a tu encontrares a tua melhor versão, como? Através de desenvolveres mais recursos, com novas ferramentas. Muitas vezes aquilo que o coaching traz é algumas ferramentas novas, nomeadamente definição de objetivos, uma melhor utilização das tuas emoções, perceberes porque é que fazes aquilo que fazes, quais são as necessidades humanas que tens por trás. Portanto, o coaching, acima de tudo, é para melhorar. Certo. Trabalha com objetivos, trabalha com resultados e trabalha com soluções. Muitas vezes, para isso, resolves problemas, mas que fique claro, porque há muita gente que pensa, o coaching, eu tenho um problema. Não, o coaching, sem dúvida nenhuma, resolve, mas não é essa a principal função. A principal função até de um coach é co-criar possibilidades juntamente com o seu cliente. Né? Onde ele antes via algo impossível, ele juntamente com o seu coach vai co-criar uma possibilidade, uma nova visão, uma nova crença acerca do que é que ele poderia ser ou não capaz de concretizar, de realizar. Sim. E isso, não tocando muito no coach, porque o coach já é muito falado, mas eu acho que há uma problemática, tanto que eu, antes de saber o que é realmente o coach, pensava um bocado assim, do género, isto tenta fazer esta ajuda ou este desenvolvimento pessoal, mas se uma pessoa do outro lado que está a fazer essa avaliação não tivesse, calhar, de certa forma, um bom exemplo ou nesse ramo, não é, de desenvolvimento pessoal, uma pessoa fica sempre assim desconfiada, não é? E houve uma coach, por acaso foi na faculdade, que esteve a falar de personal brand, e eu falei-lhe disto, da legitimidade enquanto coach, não é? Este problema de legitimidade, de dar fazer estes piques, né, de motivar, etc. E o que é que leva? Lá está, foi o problema que eu passei, que eu contei há bocado, né, na farmacêutica, de ser positivo e depois dizendo, pois, mas tens tudo bem, né? E ela, por acaso, respondeu uma coisa interessante, diz que não tem a ver com legitimidade, porque qualquer pessoa pode ser um bom coach, né? É tipo uma característica que as pessoas conseguem ter, não é? Desenvolver esta capacidade de ajudar as pessoas a alcançarem, não é? E eu achei interessante, porque as pessoas olham muito para os coaches nisto de, lá está, compararem aos psicólogos, né? Que já está farto de ter esses temas à baila, não é? Mas o problema da legitimidade, não é? E se calhar isso vai um bocado, por exemplo, eu olho para ti e se calhar, por saber que passaste o problema que passaste, né? De seres uma pessoa que uma pessoa olha para ti e fica assim, fogo, e já lá está, eu devo ser a milésima, ou que pessoa que diz isto, né? Como é que depois de tudo o Jorge continua a ter esta vontade, esta garra gigante, né? De continuar a levar a vida desta maneira, não é? E isso é que se calhar também, por um lado, te favorece nesse aspecto para as pessoas que são mais céticas. Sim, sem dúvida nenhuma, ou seja, não... Há aqui uma série de coisas, não é? Eu há 11 anos estou nesta área. Pois, portanto, eu iniciei... Antes até de acontecer a desgraça. Não é? Eu iniciei em 2007
E em 2007 o coaching era pouco falado. Portanto, eu passei uma altura em que nós íamos às empresas e eu falava com líderes e explicava-lhes o que era coaching. Depois passei para outra altura em que eu ia explicar o que é que não era coaching, não é? Tu hoje em dia tens muita gente coach, tens muita gente a praticar esta profissão e há lugar para muitos mais coaches ainda, porque temos um mercado enorme e é aquilo que eu outro dia dizia, alguém mandou-me uma mensagem a perguntar como é que era o coaching aqui em Portugal. Era alguém de fora e dizia, mas como é que eu estou a pensar ir morar para aí, como é que eu disse, olha, a realidade é simples, somos um país com 11 milhões, portanto é a realidade que o país tem. No entanto, o mundo tem 7 bilhões, não é? Portanto, alguém que fala 1, 2, 3 línguas tem uma capacidade gigantesca e hoje em dia, com as ferramentas que tu tens da social media, é muito fácil. Agora tens de ter, mais uma vez, compromisso, disciplina e consistência. Tens que ter também a consciência que Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? Ou seja, tu não podes hoje fazer uma certificação de coaching e passado 3 meses, 6 meses, estares a ter os resultados que alguém tem uma data de anos. Podes sim, se calhar aquilo que alguém conseguiu em 10 anos, tu se calhar consegues em 2, em 3, não é? Agora, voltando aqui à tua questão, à legitimidade, à autenticidade, àquilo que eu até gosto de chamar à congruência e à integridade. Ok? Nós hoje em dia temos que ter a consciência, tu, eu e qualquer pessoa que está pública no Instagram ou no Facebook, eu falo no Instagram porque é onde eu estou mais presente hoje, por uma questão de escolha. Nós temos que ter a consciência, e fala-se muito nisso, não é? Dos influenciadores. E tu tens influenciadores, e outro dia ouvia o Jay Shetty a falar disso, tipo aquelas pessoas, que eu não tenho nada contra isso, cada um faz aquilo que faz a sua vida, mas muitas figuras públicas, mas que estão todas transformadas, com cirurgias, com isto, e que passam, por exemplo, uma imagem de beleza para uma jovem que não é a imagem de beleza real. É um role model, né? Que ela não é? E alguém que é jovem, que está agora nos seus 13, 14 anos, uma miúda que se calhar tem alguns desafios com a autoestima já e que segue uma influenciadora que tem não sei quantas plásticas em cima, que mais uma vez, e que fique claro, não estou a julgar nem tenho nada contra quem é que eu faço. Eu acho que cada um deve fazer aquilo que acha. No entanto, tem que ter a consciência que somos um influenciador. Ou alguém que no Insta dele que só posta carros de alta cilindrada, como AN, ou seja, nós estamos a influenciar. Estamos a criar consciência, portanto tu tens de ter muita consciência, e eu próprio, e eu sou muito crítico comigo, ou seja, e eu digo que se calhar que aquilo que me diferencia de alguns coaches nesta área é a experiência que eu tenho, se calhar o facto de ter feito parte, fui o único português até hoje, e o primeiro de língua portuguesa no mundo a fazer parte da equipa de coach do Anthony Robbins. Estive na equipa dele durante quase 8 anos, pedi para sair este ano para me focar naquilo que é meu e para criar também um próprio projeto com mais consistência, com mais pessoas, com mais conteúdo, com mais propósito ainda. Portanto, isso também me diferencia dos outros. A experiência que tenho, já estou perto daquele marco que é o da mestria, não é? Que são as 10 mil horas, falta-me pouco a chegar às 10 mil horas de coaching, até provavelmente eu ainda não contabilizei as deste ano, provavelmente até já lá cheguei. E também a forma como eu vivo o coaching. O coaching, e eu ainda ontem falava isso com a Mónica, com a minha mulher, eu tenho a consciência que não é fácil viver comigo, porque eu tenho standards que a maior parte das pessoas não têm. Exato. E hoje tenho uma consciência maior e sei que, bem, há standards que para mim são pilares, e quem está à minha volta, e hoje em dia sou muito seletivo com quem é que eu tenho à minha volta, quer seja família, quer seja amigos, quer seja clientes, quer seja fornecedores, tem que haver alguma identificação. Lá está o saber dizer não é que eu me sinta superior aos outros, não tem nada a ver com isso. Isto é a mesma coisa, tu gostas de vinho branco, eu gosto de vinho tinto, eu não te vou obrigar a beber vinho tinto porque eu acho que vinho tinto é que é o melhor, e tu dizes, não Jorge, não, mas vinho branco é que é, não, ok, vinho branco, fantástico, vinho tinto, ok, uma metáfora simples. Mas no que toca, desculpa estar a te interromper, Jorge, sim, mas no que toca tipo em relação à Mónica, que é a tua mulher, que é a pessoa que se calhar está mais tempo contigo, a Mónica não é coach? Não, pronto. Não. Fez a certificação
comigo, para que ela percebesse um pouco o que é que estava por trás e para que também tivesse acesso a algumas ferramentas certo. para ela, mas onde eu quero chegar é, por exemplo, em casais, não é? Ocorre sempre esse atrito, não é? De uma pessoa se calhar estar a fazer uma coisa, por exemplo, o caso do Daniel. Se ele não tivesse a Carolina, que é a namorada, que o apoiasse de certa forma, apesar de não ser uma coisa que ela gosta, que ela adora, não é? Que ela considere um futuro esplêndido, não é? Mas se ela não estivesse lá para apoiar, do género, o que eu quero chegar é que estás a dizer que temos de ser seletivos, mas até que ponto, não é? Porque se a Carolina quisesse pensar se calhar um bocado assim, de ser seletivo e que a posição do Daniel não a favorecesse no progresso dela, não é? Ou o Daniel, por exemplo, se a Carolina não fosse um pilar desses, estás a dizer que ele achasse que o favorecesse no seu percurso, ele descartava, estás a perceber? E é nesse caso que eu quero chegar, se calhar estou a ser um bocado confuso, mas há pessoas que têm atrito, estás a perceber? Já entendi, deixa-me só concluir okay, aqui esta parte e vamos para aí, até porque eu falava isso no outro dia, eu estive em Beirute a semana passada, fiz a primeira certificação em inglês, por acaso lá, não é? Que era um sítio se calhar que era imaginável. O ano passado, quando eu tracei como objetivo fazer uma certificação este ano em inglês, não imaginava que ia fazer no Médio Oriente, em Beirute, no Líbano, não imaginava. E um país fantástico, exato, lindíssimo, pessoas fantásticas, adorei. E eu dizia isso lá, principalmente com uma pessoa que estava lá, também com uma consciência muito grande, com uma vontade de ajudar e até de direcionar o coaching para crianças e adolescentes. E ela disse, mas eu não me sinto capaz ainda. E eu dei-lhe um exemplo que uso em alguns eventos e algumas palestras que tem a ver com isso mesmo, com a congruência e com a integridade, que é uma foto que eu uma vez vi de uma senhora a falar sobre saúde, alimentação e nutrição. E a foto dela, ela tem para 1,50m, 1,60m e ela tem à vontade 120 kg. Pronto. E todas as pessoas olham e veem aquilo e dizem, pá, mas como é que alguém com 120 kg está a falar disto? E depois vês a foto anterior a ela, que ela tem 250, e depois tu dizes, já percebi. Ok? Portanto, lá está, há um caminho que tu tens que fazer. A forma é como aquilo que te vai dar a congruência, aquilo que te vai dar a integridade, é a forma como tu fazes esse caminho. Eu muitas vezes cheguei a estar com clientes à minha frente a trabalhar em espelho. Ou seja, a trabalhar temas com eles de relacionamento, de gestão de tempo, de produtividade, de, sei lá, whatever. E é curioso como o universo, a vida, Deus, o Criador, o arquiteto, o nome que tu quiseres dar, como é que funciona. Porque muitas vezes eu estava com um desafio financeiro, por exemplo, e tinha alguém à minha frente que estava com um desafio nas suas finanças. Então estávamos a criar um plano, ou para ele ter um budget, ou para ele poupar mais, ou para ele gastar menos, e eu, ao estar a trabalhar com ele, estava eu próprio a ter a repercussão em mim. Portanto, é aqui que está. Eu acho que a integridade e que a congruência tem a ver, acima de tudo, com os teus valores. É impossível alguém, a não ser que tu tenhas nascido rico, por exemplo, e estás a fazer coaching financeiro a alguém porque já nasceste rico. Pois. Se calhar tu estás a ensinar alguém a atingir o seu primeiro milhão e tu próprio estás a ir para o teu primeiro milhão. Agora, estás a viver com integridade, com congruência. Ok. Agora, se és alguém que já faliu 5, 6 vezes e continuas, não é que não o possas fazer, mas continuas a cometer os mesmos erros, se calhar não és a pessoa certa para ser um coach, digamos, financeiro. Exato. Agora, se faliste 5, 6 vezes, cada uma delas já recuperaste, foste milionário, voltaste a falir e neste momento já percebeste tudo aquilo que não fazes e estás com alguém, por que não? Okay? Portanto, a integridade tem a ver com os valores com que tu fazes aquilo que tu fazes. Voltando à tua questão agora, acho que é uma coisa que impacta na certificação da coaching, nós temos uma parte, pelo menos a forma como eu faço, tenho um módulo de desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que um coach precisa primeiro, alguém que vai receber ferramentas para ajudar os outros, precisa primeiro de perceber uma série de processos internos. Então eu tenho ali 3 dias onde basicamente estamos a trabalhar o eu. E esses 3 dias finalizam com um exercício de consciência que é extremamente desconfortável, que é um exercício que eu faço, que é o exercício de peer group, onde eu vou fazer uma analogia a um avião. E basicamente tu vais organizar dentro desse avião as pessoas que tens à tua volta, ou seja, quem é que tu queres ter no cockpit,
quem é que tu queres ter em First, quem é que tu queres ter em Business, quem é que tu queres ter em Economy Plus e quem é que tu queres ter em Economy e quem é que tu não queres ter no teu avião, ok? Porque hoje em dia, e tu falavas aí num tema que é a namorada, a mulher, a Mónica é alguém que de facto é um pilar para mim naquilo que eu faço, mas também eu fui muito claro quando nos voltámos a encontrar, porque a Mónica foi a minha namorada há 27 anos atrás. Uou. 27 anos atrás. E foi de facto aquela pessoa que foi a primeira pessoa que eu amei verdadeiramente e foi a minha primeira namorada a sério, porque eu até aí era mais flirts e whatever. Namorámos 6 meses e depois cada um foi à sua vida. Naquela altura não tinhas Facebook, não tinhas nada disso, não tinhas telemóvel. Aliás, os telemóveis estavam a chegar, mas eram aqueles fixos. Não é? E voltámos a encontrar. E é lógico que ela viveu os relacionamentos dela, viveu os erros que ela fez e que fizeram com ela, e eu exatamente a mesma coisa. E uma das minhas grandes aprendizagens foi, até porque para mim e para qualquer homem é muito importante a liberdade. Qualquer homem só é verdadeiramente realizado se se sentir livre, não é? Qualquer homem que seja verdadeiramente, em termos da sua missão, saiba aquilo que quer, ele tem que ter a liberdade e tem que ter alguém que do outro lado respeite essa liberdade. Respeite isso. Por outro lado, a mulher também só é verdadeiramente feliz se sentir segura. Porque hoje em dia tens uma dinâmica aqui que muda um bocado as regras disto, que são as energias masculinas e as energias femininas. Ou seja, tu hoje em dia tens homens e não tem nada a ver com a homossexualidade ou com a heterossexualidade. Tem a ver com a energia. Tu, eu, todos nós temos energia masculina e feminina. Okay? Eu posso ser um homem extremamente heterossexual, ou seja, claro nesse aspecto, em termos de escolha, ok, eu gosto de mulheres e tenho uma energia predominante feminina. Não tem nada a ver com isso. Como eu posso ser um homem homossexual, ter uma preferência para homens clara e ser mais masculino, ok? Não tem nada a ver, tem a ver com as duas energias, ok? E tu hoje em dia aquilo que tens mais, cada vez é homens com energia feminina, seja homens que são mais sensíveis, que são mais, que procuram mais a segurança. E do outro lado tens mulheres cada vez mais com energia masculina. Até porquê? Porque o mercado do trabalho assim o obrigou. Tu, se fores uma mulher para ter sucesso em termos profissionais, tens de ter energia masculina. Se não és comida, não é? Certo. Pronto, então, tu hoje em dia tens aqui algum conflito nisso. No entanto, eu com a Mónica fui extremamente claro. Houve coisas que lhe disse a ela e uma delas foi: nunca me faças escolher entre aquilo que eu faço, entre aquilo que eu sou, entre a minha missão e tu. Nunca me faças isso, porque não vai haver dúvidas. Eu não vou ter dúvidas. Portanto, se tu algum dia me disseres que eu viajo muito, que passo pouco tempo contigo e que precisas mais atenção e que não sei o quê, ou seja, se começares a querer tirar-me essa liberdade, não há escolha. Ou seja, está claro para mim que tu, ou seja, ficas usando aquela metáfora, tu ficas num aeroporto. É lógico que quando às vezes conquista muita gente, isto choca muita gente. Pois, e nesse sentido. Mas é um egoísta. Ok, mas a segunda parte é o que eu recebo dela, a liberdade que eu recebo dela, o apoio incondicional que eu recebo dela, eu sinto, entre aspas, a obrigação, porque não sinto a obrigação, porque tu quando recebes, dás. Certo. O problema é que há pessoas que vão para um relacionamento para receber. A mesma coisa que há pessoas que vão para um negócio para receber. Se tu fores para um negócio para dares ao teu cliente, para adicionares valor ao teu cliente, tu vais receber muito mais. É a questão do win-win, não é? Exatamente. Portanto, aquilo que se passa no meu relacionamento, ou no nosso, é que eu ao receber dela e recebo apoio, é alguém que eu posso estar num lado qualquer 2 dias, 3 dias e posso estar a fazer postagens no Facebook, posso estar a fazer postagens no Instagram e não lhe mando uma mensagem ou não lhe ligo, não recebo uma crítica, se calhar recebo só, está tudo bem? E eu, está, ok? Porquê? Porque ela sabe que se eu não mando, ou seja, é porque eu não tive verdadeiramente tempo ou não tive verdadeiramente foco e houve algo mais importante. Portanto, ela não me cobra isso. Mas quando estamos juntos, e eu faço a questão sempre quando estou fora, ou quando viajo, ou quando tenho um evento, depois de garantir que temos os nossos momentos. Os momentos, exato. E naquele momento eu estou ali. Portanto, ou seja, eu quando tenho a liberdade, ela dá-me a liberdade, mas depois eu, ao fim e ao cabo, também a faço sentir segura daquilo que nós temos e do que é verdadeiramente importante para mim. Até porque tu num relacionamento, a outra pessoa só pode ser verdadeiramente importante para ti quando tu és importante para ti. Certo.
E tem a ver com a questão da felicidade, não é? Claro. Se uma pessoa não está feliz com... E tu só podes ser feliz quando tu te amas incondicionalmente a ti, quando tu és feliz contigo próprio. O grande problema que tu tens hoje nos relacionamentos é que as pessoas não estão completas, vão para um relacionamento à espera de receber algo da outra pessoa, vão para um relacionamento, criam uma imagem da outra pessoa que ela não é, querem depois mudá-la e depois dizem, mas tu afinal não és a pessoa que eu pensava que tu eras. Pois não, mas eu nunca fui. Tu é que pensaste que eu ia ser. Percebes? Portanto, eu e ela comigo nisso, acho que fomos os dois muito claros, foi, olha, isto é isto. É lógico que há coisas em que a Mónica me tem ajudado, que eu sou muito de fogo, não é? A Mónica é mais terra, e há muitas coisas que ela me tem puxado e tem-me ajudado muito a ficar mais grounded. E eu também, por meu lado, como ela também é mais grounded, há muitas coisas que eu também chego ali e tipo, abano o mundo dela e faço com que ela, percebes? Com o devido respeito, ela sabe quais são os meus limites, eu sei quais são os dela, o que não quer dizer que haja uma vez ou outra que não os ultrapasses. Agora, aquilo que me diferencia hoje, por exemplo, em termos de todos os relacionamentos que eu tive, é que com a Mónica eu tenho um relacionamento de conflito. E o que é que eu quero dizer com isto? Conflito é quando tu tens duas pessoas, e isto mais uma vez, eu quando falo de relações, posso falar da mesma coisa de relações pessoais, íntimas ou profissionais. Quando tu tens um conflito é quando, por exemplo, tu pensas que é A, eu penso que é B, ok? E nós vamos estar aqui AB. E se calhar saímos daqui com AB, BA, A+, B+, ou então C ou D. Percebes? Mas é uma postura de win-win. Eu não quero que seja B e tu não queres que seja A. Eu não te quero forçar a que tu vejas como B, nem tu me queres forçar a que eu veja como A. Isto é conflito e isto é preciso em qualquer relacionamento. Porque tu cresces. Isso até me vem à cabeça aquele exemplo que há muita, que houve uma altura que passou muito na internet, que era aquela imagem de dois burros agarrados uma corda exatamente. E para chegar ao feno estavam a puxar os dois para cada lado e nenhum exatamente, se os dois viessem aqui e depois os dois fossem ali, exatamente. Mas ou seja, é tu olhares numa perspectiva de conflito, o que não quer dizer que tu não tenhas, eu tenho valores em que eu aí é confronto, em que eu digo não, é isto e não abro mão. Okay? Aqui eu não abro mão. Há algo que isto é a mesma coisa, nós estamos aqui nesta sala, se calhar esse pilar que está aí, se tu mandares abaixo, isto cai. Certo. Não podes mandar abaixo. Agora, se calhar podemos mandar esta parede abaixo, se calhar não se passa nada. E achas que imagina, falando até nessa parte metafórica, não é? Achas que esse pilar tem a ver com a personalidade ou é uma coisa intrínseca fora da personalidade? Se é assim que tu chamas. Há coisas que tu... Ou seja... Porque podemos diferenciar duas coisas aqui, comportamento e personalidade. Há coisas que tu já nasces, que são inatas. Intrínsecas, não é? Eu olhava para a minha filha e a minha filha era alguém que não tinha medo de nada. Eu lembro-me dela ser bebé, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós tínhamos uma cômoda onde mudávamos a fralda e depois vestíamos. Era uma coisa alta, era uma coisa assim. E ela punha-se ali em cima e saltava para os meus braços, mas ela queria voar, ela não era só saltar, ela houve uma altura que ia dizendo, papi, para trás, e ela saltava, portanto, era alguém que o medo para ela não fazia sentido, não é? A Nono numa praia no Algarve em 2012, portanto, 2012 ela tinha 4 anos, não, 3 anos e meio, ia fazer 4, 3 anos e meio, ia fazer 4, braçadeiras, estavam, como ela dizia, uns infláveis, que eram os insufláveis, só que ela dizia infláveis, dentro d'água, mas a 30 metros, estás a ver? E ela, entrou para dentro d'água com as braçadeiras, quando eu dou por ela já ia a 15 metros. Porquê? Porque ela queria ir para os infláveis. É lógico, mas uma criança não tem noção do risco. Sim, mas há crianças com 2, 3 anos que têm pavor a tudo. Exatamente. Não é? Portanto, há coisas que são inatas, que nascem contigo. E há outras coisas que por experiências de vida, por convivências, por família, por cultura que tu vais ganhando. Okay? Agora, há pessoas que não têm a consciência dos seus valores, por exemplo, que não têm a consciência onde é que este pilar está. Não é? E há outras pessoas que têm a consciência. E depois tu tens, também, consoante a tua história de vida, tens situações em que tu dizes assim, espera aí, eu vivi com este pilar a vida toda, mas sim, isto é importante, mas eu quero mudar este pilar. É algo que já não me serve. E então,
fazes um plano arquitetónico ou de engenharia civil ou aquilo que for e dizes, não, eu vou criar aqui uma outra estrutura e vou remover este pilar. E realmente isto passa-se na tua vida e às vezes há valores que é difícil tu abrires mão deles. Mas agora voltando aqui à tua questão, eu hoje em dia sou muito pragmático e às vezes isto choca as outras pessoas, que é, tu não deves fazer fretes. Tu não deves fazer fretes, tu não deves viver, não deves ter pessoas na tua vida que não te adicionam valor. E tu dizes, tu mas és interesseiro. Não sou interesseiro. Não sou interesseiro. Porquê? Se tu és alguém que gostas de futebol e estás-me constantemente a chatear para me levares à bola, mas eu não gosto de bola, eu gosto de rugby. Para que é que eu hei de estar sempre a levar contigo porque tu queres ir à bola, percebes? Metaforicamente falando, não é? Isto é um exemplo simples, mas tem muito a ver com tu saberes o que é que tu queres para ti e lá está, voltando àquela frase, é teres a coragem de desapontar, desiludir os outros, mas para viveres de acordo com aquilo que tu verdadeiramente és, porque a vida é muito curta. Exato. A vida é muito curta. Eu tenho 46 anos e sinto-me, ainda ontem falava isso com um amigo meu, até a forma como eu me visto e tudo mais, eu sinto-me hoje como me sentia quando tinha 19, como me sentia quando tinha 26. Mas a verdade é que tenho 46 anos e passaram assim. Não é? Eu espero viver pelo menos até os 88, portanto ainda me faltam pelo menos mais 42. E vão passar assim, não é? Portanto, e nós vemos, estamos quase em dezembro. Natal está aí, o ano novo está aí, parece que foi ontem o ano novo do ano passado, portanto passa rapidamente. Portanto, eu acho que tu tens que viver os teus dias, tens que viver a tua vida daquilo que é a melhor forma. E tens que te sentir bem com as tuas escolhas, tens de te sentir bem com quem tu és. Se vais desiludir pessoas, vais. Se vais receber críticas de pessoas, vais. E tu há pouco estavas a falar do Gary Vee, que é alguém com quem eu sigo, alguém com quem eu me identifico, há outras coisas que não me identifico, mas ele dizia lá que 99% das pessoas que te vão criticar não têm noção de nada daquilo que tu estás a viver. Portanto, tu para seres, e alguém que hoje em dia está no Instagram e que põe algo, ou que está no Facebook que é público, tem que estar preparado para que há pessoas que se vão identificar e há pessoas que te vão odiar. Agora tu tens é que estar bem contigo e com as tuas coisas, tens que chegar à noite, e eu sou daquelas pessoas que eu chego à cama, 1, 2, já fui. Portanto, e isso é que é o que significa que eu tenho a minha consciência tranquila. Portanto, isso é o mais importante, é tu chegares à noite, ou então quando acordas no outro dia, olhaste ao espelho e dizes, não, eu gosto disto que vejo aqui. Porque eu durante muito tempo, por exemplo, não gostava nada daquilo que via, da imagem. E foi um bocado por aí que tu fizeste a tua mudança. Sim. Aliás, a minha mudança é originada por 2 eventos. Um deles, uma questão que esse meu avô me fez, que me perguntou se eu estava a viver a vida que eu queria viver, ou se estava a viver a vida que outros queriam que eu vivesse. Eu tive a consciência, não, espera aí, eu não estou a viver aquilo que eu queria viver, estou a viver a vida que alguém quer, né? Que alguém quer, com os meus pais, com o meu irmão, aquilo que for. E outra foi, lá está, eu após essa questão, trouxe-me para um período, foi quando eu começo a pensar pela primeira vez, traz-me para um período de reflexão, e é quando eu faço 3 questões. Quem és tu? O que é que estás aqui a fazer e o que é que vais cá deixar? E não tinha nenhuma resposta para essas 3 questões. Eu disse, então isto está mal. E foi quando eu começo com este caminho que me trouxe até aqui. Ok. E agora já um bocado, se calhar finalizando, que eu gostava de retirar mesmo de ti, que eu acho que és uma pessoa experientíssima nisto, né? E não tocando muito naqueles assuntos, lá está, do coach, que eu queria evitar um bocado isto, que eu acho que já está bastante falado. A questão da tua filha, não é, que foi um marco muito importante. Sim. Muito importante. Em ambos. Muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. A questão de tu saberes bem o que é a dor e o tal sofrimento, não é? Esta questão das pessoas viverem, se calhar, numa dor que lá está, não metem em perspectiva, não é? E consideram e desvalorizam, se calhar, a própria vida por uma dor que, se calhar, lá está, não é tão importante assim, não é? Sim. E gostava que tu desse assim um conceito, porque eu acho que estás muito bem nisso. Tudo tem muito a ver com a perspectiva.
E eu hoje até fiz pela primeira vez em 6 meses uma corrida de 12 km sem dor. Okay? Porque eu fiz uma lesão em março, estava com uma intensidade de treino muito grande, estava-me a Porque tu já eras Ironman, fizeste o Ironman? Ainda não fiz, ainda não fiz. Vou fazer em 2020, tinha planeado fazer em 2019. Foi exatamente essa lesão. Mudei agora para 2020. Eu estava com um ritmo de treino super intenso, fiz uma lesão no pessoas ilíaco e tive parado praticamente 6 meses. E hoje fiz pela primeira vez em 6 meses, ou em mais de 6 meses, porque isto foi em março, portanto em 7 meses, 12 km sem dor. E é incrível como a tua consciência muda, não é? Como se calhar garantidamente, eu há 7 meses atrás, fazer o tempo que fiz hoje nestes 12 km, para mim tinha sido algo horrível, não é? Hoje foi algo fantástico. Uau, fiz 12 km a um ritmo tranquilo, sem dor. Pá! Portanto, tudo tem a ver com a perspectiva que tu colocas. Relativamente à experiência que eu vivi, para quem é desse lado que não sabe, eu perdi a minha filha com 5 anos e meio para o cancro. E é uma coisa que marca todos, não é? Até porque é algo que não é natural, é antinatura. Se nós formos olhar ao dicionário, não existe uma palavra certa para quem perde um filho, não é? Se tu perdes um pai, ficas órfão. Se perdes um marido ou uma mulher, ficas viúvo ou viúva. Perdes um filho, não existe. Sim, não faz parte do ciclo, não é? Se formos a ver. Agora, o que é que eu aprendi com tudo isso que eu vivi? Primeiro, que a dor faz parte, claro. Não é? E eu hoje sou uma pessoa extremamente feliz, tenho um relacionamento extremamente feliz, tenho uma carreira extremamente feliz, sou uma pessoa extremamente feliz, gosto daquilo que faço, amo aquilo que sou, o que não quer dizer que não tenha dias menos bons, tenho, ok? Agora, no entanto, eu sinto falta da minha filha todos os dias, sinto saudade todos os dias, a dor está lá. O sofrimento tem uma diferença muito grande, que o sofrimento é 2 coisas. A rejeição da dor é quando tu rejeitas dor, é quando tu não aceitas aquilo que te aconteceu. A maior parte das pessoas sofrem porque de alguma forma não aceitam aquilo que lhes aconteceu. Pessoas que têm um acidente, que perdem alguém, pessoas como tu, que tiveste também um acidente e que de alguma forma não estão bem. Dizem, mas porquê é que eu fiz aquilo? Porquê é que o médico me fez aquilo? Porquê é que eu tive que viver isto? Porquê é que Deus me fez isto? Ou seja, é uma linha mais constante, não? Ou seja, é o não aceitar. É o tu não aceitares. Não é? Porque se tu fores olhar para a natureza, e a natureza é perfeita, um animal quando perde um filho, e nós vemos casos disso, às vezes filmagens, o animal sofre, o animal tem um momento de dor, mas a vida segue. Certo. A vida segue, não é? E ele continua a ter a sua vida. Nós, por termos um ego bastante forte, por termos aqui uma parte do apego, o ser humano não está desenhado para perder nada. O ser humano não foi desenhado, não sabe em grande parte das culturas, porque há outras culturas em que tu celebras a morte e choras o nascimento. Não é? Nós, e falemos agora especificamente da nossa cultura latino-católica, até porque tens aqui a parte depois da perda da religião católica, que até traz um pouco ali a parte da penalização, do luto, da dor, que tens que mostrar. Porque existe, por exemplo, até um paradigma que se tu não sofres é porque não amas. Exato, e tu passaste muito por isso, não é? Portanto, eu nunca hoje visto preto, mas por uma questão de imagem, porque gosto, mas nunca vesti preto por luto. Aliás, o meu luto, se é que o fiz dessa forma, foi o branco e foi o rosa, não é? Que era, que era as cores dela. Portanto, a dor é algo que tu tens que viver. Ponto. Tu, para melhorares a tua performance em termos de corrida, tu tens que ir à dor. Tens que te cansar, tens que correr com dor, tens alguém que ganha e que bate o recorde do mundo da maratona, ele dói desde o primeiro passo até ao último, ponto. Alguém que vai para o ginásio para mudar o corpo tem que ter dor. Alguém que pesa 200 kg e que vai para 70 kg teve que ter dor, não é? Certo. O sofrimento é opcional. O sofrimento é a rejeição dessa dor. Até porquê? Porque nós desenvolvemos uma regra matemática interna quando éramos bebés. Tu, quando foste bebê, eu e todos nós,
houve alturas em que nós chorámos porque tínhamos fome, porque tínhamos frio, porque tínhamos calor, porque tínhamos a fralda suja, porque tínhamos sono, aquilo que fosse. E tu, quando expressas a tua dor, através do choro, não é? Que nós não sabemos expressá-la de uma outra forma, o que é que tu recebes? Tudo. Afeto, carinho, atenção, em última instância, amor. Então, no nosso cérebro, aqui atrás, no inconsciente, no subconsciente, tu crias uma regra que diz dor igual a amor. Então, há muitas pessoas que vão para o sofrimento ou que vão para a dor na expectativa de terem amor. Então, mas espera aí, se eu com dor recebo amor, se eu sofrer, que é muito mais do que dor, então eu vou receber muito mais amor. Mas é uma ilusão. Pois. É uma ilusão, percebes? É uma ilusão que foi criada num determinado estágio da tua vida que funcionou, não é? Porque tu ali tinhas os teus instintos básicos. Mas, de facto, é que tu deves usar a dor, e eu uso a dor todos os dias, para buscar algo melhor. Tu, para te tornares melhor, tem que haver dor. Uma empresa, para crescer, tem que haver processos internos que criam desconforto. Tem que haver um investimento que causa risco, se calhar vai, não é? Criador. Tem que haver uma mudança na cultura. Se calhar tens que despedir pessoas que tu achas que não são... Não favorecem. Não é? Portanto, a dor faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de evolução, faz parte de tu te tornares melhor. O sofrimento é a rejeição dessa dor. Por exemplo, tu perdes uma filha de 5 anos e meio e não aceitas. Culpas Deus, culpas a vida, culpas os médicos, culpas-te a ti, não é? Porque é que eu não vi o médico antes, porque é que eu não vi antes, porque é que eu não senti. Então não rejeitas, ou seja, não aceitas essa dor. E então... E é quase paradoxal. Não a aceitas, mas crias outra dor e insistes nessa dor, e é essa dor que te leva ao sofrimento. Portanto, a consciência que todos nós precisamos ter é que no processo evolutivo... É preciso haver dor. Tem que haver dor. Agora, tu também podes fazer as tuas escolhas. Eu, durante muito tempo, até lá está, porque eu tenho um arquétipo muito forte do guerreiro, durante muito tempo... alavanquei tudo, ou seja, tudo tinha que ter dor. Hoje em dia faço as escolhas das minhas lutas, nem tudo tem que ter essa dor. Claro. E um bocado nessa ótica é difícil, porque nem eu sei, que eu tenho 25 anos e ainda não fui pai, não é? Que ferramentas é que tu usaste para contornar essa... Lá está, para não estar, como estamos a falar, que as pessoas não conseguem sair deste sofrimento, que ainda estão à espera de receber o amor, não é? Mas... Amar incondicional... Eu acho que a maior prova de amor incondicional que tu podes dar a alguém é deixar ir. Certo. Aquilo que mais me doeu foi, no último momento de vida da minha filha, que eu estive lá, no último desespero que eu estive lá, estava junto a ela, de mão dada... é deixar ir. E ao mesmo tempo, foi o momento mais doloroso que eu vivi até hoje, em que eu despeço-me dela, em que eu agradeço-lhe, em que eu agradeço a Deus e que a deixo ir. É o momento de maior dor, mas ao mesmo tempo é o momento de maior amor, porque de facto amar incondicionalmente alguém é deixar partir, não é? Ou deixar partir num relacionamento alguém que não quer estar contigo, certo, porque já não se identifica, e tu amas ao ponto daquela pessoa ser a pessoa mais importante, exato, mas tu escolhes deixar ir porque sabes que se ela for, ela vai ser feliz, certo, e então amar é isso. E amar também, neste caso, com um filho, porque os filhos não são nossos, não é? Os filhos não são nossos. A nossa missão é educá-los, é fazer com que eles se tornem adultos, mas eles nunca são nossos, não é? Eles são-nos dados por empréstimo, digamos assim. E é ter essa consciência. E eu posso me queixar por me ter sido tirado, entre aspas, a minha filha com 5 anos e meio, eu posso agradecer aos 5 anos e meio. Okay. E posso, mais uma vez, pôr em perspectiva. Há pessoas que amavam ser pais, davam tudo a serem pais e nunca conseguiram. Não é? Eu consegui ser pai durante 5 anos e meio, fui pai durante 5 anos e meio, e de um ser extremamente especial e único que foi a minha filha, e que também a forma como ela viveu a própria doença também me ajudou a mim e à mãe dela a que nós olhássemos para a passagem dela de uma outra forma, porque ela foi uma criança também única e
sempre quis ser feliz e tinha uma forma de viver a própria doença de uma forma única. Exato. E então, ia-te fazer, por acaso tinha essa pergunta para te fazer. A Nonó não foi filha com a Mónica, ou foi? Não foi. Não, Ok. não. Mas remetendo no outro relacionamento, como é que foi gerir, sei lá, lá está, se prejudicou em parte a própria da relação, se não, como é que... Eventos como esse, ou seja, eventos traumáticos num relacionamento têm sempre dois extremos. Pois. Ou seja, não há um equilíbrio. Ou afastam para sempre, ou unem para sempre. Portanto, não tens ali o intermédio. E eu digo isso sempre, ou seja, quer eu, quer a Vanessa, como pais, eu acho que tenho a certeza que fomos um exemplo. Demos o nosso melhor, fizemos sempre o nosso melhor, e se não conseguimos fazer melhor foi porque naquela altura também não tínhamos a capacidade de recursos emocionais, seja aquilo que for, para fazer. Como casal, nós tínhamos bagagens do nosso passado, que tinham a ver com, nomeadamente, ou especificamente até com relacionamentos dos nossos pais, coisas que trouxemos de hábitos não, de padrões. Sim, padrão. E que de alguma forma nos confrontámos e éramos duas pessoas muito fortes, com uma energia masculina muito forte, entrámos em choque, ou seja, eu não tinha conflito, eu tinha confronto sempre com a Vanessa, com a minha ex-mulher. E estávamos, nesse ano especificamente, pelo menos eu via dessa forma, estávamos num ponto em que as coisas já não estavam a funcionar. Já não estavam a funcionar. Portanto, quando tens um evento desses, lá está, ou une ou separa, mas não foi de forma alguma, e há muitas pessoas que pensam isso, então foi não foi de forma alguma. Ou seja, eu hoje sou muito grato à Vanessa, principalmente pelo facto de teres tido a filha, de ter tido a filha com ela. Eu só podia ter tido aquela filha com ela, portanto sou-lhe muito grato por isso, e sou-lhe muito grato também por toda a aprendizagem que tive no meu relacionamento que tive com ela, por tudo o que eu aprendi que devo fazer e que não devo fazer. Lá está. Mais uma coisa, não é, que te dá uma estrutura muito forte, ainda mais forte, não é, para tu conseguires partilhar e ajudar mais pessoas. Não é? Sim, até porque, lá está, seres grato por aquilo que é bom é fácil, seres grato por aquilo que é menos bom já não é, e sem dúvida nenhuma, e digo isto em público, digo isto em palco, digo isto, que cometi erros que hoje não os faria, mas que fazem parte. Naquela altura não sabia fazer melhor. E agora, pegando um bocado nisso, que conselhos é que conseguias traçar assim em 3 ou 5 para as pessoas conseguirem ter esta gratidão, ou conseguirem ver estes valores que nós tanto queremos partilhar? Que tu também consideras que são as bases, né? as raízes. Ou seja, viver uma vida lendária. Lendária, sim. Ou exquisite. Exquisite, exato. Mas neste, nem é preciso isso, né? Mas basta conseguirem, lá está, encontrar este significado do amor e da felicidade. Olha, eu acho que se calhar o primeiro pilar é algo que está escrito até na Bíblia, que é a verdade liberta. Portanto, eu acho que o primeiro pilar é a honestidade acima de tudo contigo próprio, percebes? E eu acho que se tu fores honesto contigo, vais ter a capacidade, se tu não fores honesto contigo, tu não consegues ser honesto aos outros. Portanto, e a honestidade contigo passa por tu teres a honestidade de viver de acordo com aquilo que é o importante para ti, de acordo com aquilo que faz sentido para ti. É tu deixares de ser mais um, não é? E seres tu, seres único, ou seja, fazeres se calhar um trabalho naquilo que são os teus valores, naquilo que são as tuas crenças, naquilo que é verdadeiramente importante para ti. Portanto, seres honesto, seres congruente contigo. Depois, se calhar número 2, agradeceres permanentemente àquilo que tens, àquilo que não tens, àquilo que fizeste bem, àquilo que fizeste menos bem. Ou seja, eu tenho uma frase que até aprendi com a Nonô, que ela dizia sempre: está tudo bem, papi, está tudo bem. E eu muitas vezes digo isso nas minhas palestras, nos meus cursos, que é:
está tudo certo. Ah, mas este fez aquilo e não... Não, está tudo certo. Tinha que ser assim, não, está tudo bem. Exato. Ah, mas não, está tudo certo, está tudo bem. Portanto, olhares com uma perspectiva de agradecimento e com uma perspectiva de aceitação. Porque eu pergunto-te isto, porque para mim é muito difícil, que eu já tive, lá está, eu estou sempre com esta vontade contagiante de querer mostrar às pessoas o que é que importa, não é? E de as fazer conseguir olhar para estes valores, não é? E às vezes deparo-me com casos que as pessoas me dizem, então, e se a pessoa estiver em fase final e não tiver dinheiro para se tratar, ou como é que a pessoa vai ter... Estás a ver como é que vai estar grata, ou como é que vai pensar nisso, estás a perceber? E eu fico sempre naquela, pá, ok, mas é difícil, não é? Está tudo certo, porque cada caso que tu encontras que está ingrato, vais encontrar sempre pelo menos um caso exatamente igual e que está grato. Portanto, não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com as tuas decisões relativamente às tuas circunstâncias, não é? Tu tens pessoas que perdem filhos e tornam-se miseráveis, tens pessoas que perdem filhos e tornam-se melhores, tens pessoas que têm um acidente e ficam numa cadeira de rodas e tornam-se miseráveis, tens pessoas que têm um acidente e ficam numa cadeira de rodas e tornam-se imparáveis, mudam o mundo, inspiram, fazem 30 por uma linha. Portanto, não tem a ver com as tuas circunstâncias, tem a ver com as tuas decisões. O que se calhar me leva à terceira, que tem muito a ver com aquilo que eu considero o teu poder pessoal, que é tu teres a consciência daquilo que são as tuas crenças, aquilo que tu acreditas, porque aquilo que nós acreditamos vai condicionar, ou seja, vai limitar ou vai potenciar aquilo que é a tua vida. Teres a consciência dos significados, não é? O que é mau, o que é bom. É o fim ou é o início, é uma maldição ou é uma bênção, não é? Muitas vezes as pessoas dizem, mas você não acredita que Deus o castigou, que foi uma maldição. Certo. Não, eu digo, não, eu tive uma bênção, porque Deus, entre 7 bilhões de pessoas, escolheu-me a mim para ser o pai dela. Portanto, não, vejo como uma bênção. Portanto, o significado, qual é o significado que tu estás a atribuir? E por último, as decisões que tu tomas. Porque muitas vezes uma decisão pequena vai causar uma série de eventos, uma série de acontecimentos que tu, se calhar, quando começares a olhar, olha, por exemplo, nós estamos aqui agora, se tu fores a ver, pá, nós estamos aqui agora porque tu mandaste-me agora ontem ou antes de ontem, pá, o Jorge, ainda não falámos, e dizer, pá, a tua marca, né? Pronto, mas antes disso tu fizeste algo, antes disso fizeste algo, se não tens feito esse algo há 2, 3 anos atrás e que se calhar foi teres posto uma frase que te levou a ver não sei o quê, nós estávamos aqui. Agora, se calhar foi uma decisão inconsciente, mas há muitas decisões que nós tomamos inconscientes que apenas as tomamos inconscientes porque não sabemos do poder que a decisão tem. Portanto, tu tens a capacidade e tens o dever de assumir a responsabilidade por tudo aquilo que te acontece na tua vida. Por exemplo, e dando um exemplo aqui, aquele acidente que tu tiveste, ou seja, tu foste corresponsável deles. É lógico que há uma série de circunstâncias ali, do caminhão que vinha ali, a chuva, a estrada, como tu disseste, mas a tua decisão de saíste de casa àquela hora, diz àquela velocidade, foi tua. Portanto, tu foste corresponsável do que te aconteceu. Percebes? E se nós olharmos para a vida, se nós decidirmos ser responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, pá, tu ganhas um poder e controlas tudo. Controlas a tua felicidade, sabendo que controlar... Tu controlas verdadeiramente quando aceitas que nada controlas. Esse é o maior controle. Então pronto, acho que podemos concluir com isto e mais uma vez agradeço-te esta vinda e espero bem que, sei lá, daqui a um tempinho consiga fazer mais uma, pá, porque isto da conversa dava para dias. Bora cá, né? Cá ter mais temas para tu poderes responder. Pá, és um exquisite, és lendário, né? Olha, Jorge. Obrigado, André. Espero que consiga ver o teu projeto a crescer e tu vais ver, garantidamente vais ver. E eu também garantidamente queria ver o teu. Portanto, parabéns também pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões e com a idade que tens a consciência que tens e estares aqui também a inspirar, a motivar e a criar mudança. Portanto, parabéns. Obrigado. É olhar com um exemplo como o teu, só por isso. Obrigado, pronto, André. Força. E agora... Depois partilhem e espero que gostem e que tirem fruto, assim, o grande fruto desta conversa, que é o mais importante dos nossos valores, né? Sem dúvida nenhuma. Pronto, está feito. Obrigado.